Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao quarto dia, agora nosso quarto dia da Semana Santa 2020, Amor Escrito com Sangue. Amanhã nós estaremos compartilhando o último vídeo dessa série e o nosso desejo é que essas mensagens diárias tenham inspirado você, tenham aproximado sua família de Deus, tenham abençoado toda a sua casa com a mensagem da Palavra de Deus. Mas nós acreditamos que uma semana é um período muito curto para nós estarmos juntos, então eu gostaria de fazer um convite para você. Todos os anos, o colégio promove um grupo de estudos da Bíblia, sua cultura e sua teologia para a nossa comunidade escolar. Os alunos, seus pais, seus parentes, você que nos acompanha através das mídias sociais também será muito bem-vindo. Como é que você pode participar? Nós estamos aqui deixando um link para você acessar, você vai me mandar seus dados, eu vou entrar em contato com você, explicar mais detalhes, mas basicamente, obviamente, por essa situação da pandemia, nós não estaremos fazendo de maneira presencial, mas eu vou compartilhar um conteúdo digital, um conteúdo virtual com você, produzido por nós, falando a respeito da Bíblia, a respeito da sua teologia, o que nós podemos aprender com ela, enfim, assuntos desse tipo. E esse curso é dividido em algumas partes. Se você completar a primeira parte, que tem duração de 8 semanas, 8 temas, você irá ganhar um presente especial do nosso colégio, uma Bíblia novinha, vai ser um presente nosso para a sua família, tá bom? Então, acesse esse link, deixe seus dados conosco, vai ser um prazer muito grande atendê-los, tudo bem? Então, vamos para a mensagem de hoje. Veja, se eu te desse a missão, aí onde você está, de pegar um papel, uma caneta e fazer um desenho, um retrato de Deus, o que você desenharia? Como é que você retrataria Deus? Jesus contou uma história para retratar Deus e dizer quem Ele é. Esse era um método muito comum de Jesus, falar a respeito de parábolas. Ele pegava histórias comuns do dia a dia e ele transformava essas histórias em lições espirituais, em lições que dizem respeito ao relacionamento das pessoas com Deus. Antes de falar sobre a história, queria falar um pouco das pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele dia. Ali, em volta de Jesus, tinha muitas pessoas. Havia os fariseus. Os fariseus, eles eram os religiosos mais meticulosos da época de Jesus. Eles viviam uma religião bastante rígida, bastante conservadora. Eles acreditavam que Deus estava do lado deles pela obediência que eles prestavam. Eles eram a figura do religioso da época de Jesus. Havia também, do lado de Jesus, obviamente, seus discípulos, tentando ali aprender um pouco mais, pegando cada lição que Jesus dizia para que eles pudessem se inspirar. E havia também o povo comum, aqueles que viviam marginalizados pela própria religião da época. O povo comum, eles obviamente não tinham dinheiro para pagar um instrutor, eles não tinham acesso à educação formal muitas vezes, é o que tornava eles, de maneira assim lógica, naquele tempo, menos religiosos. Eles viviam à margem da sociedade, inclusive a sociedade religiosa. Jesus então contou uma história, que um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo, ele chega para o pai e diz: papai, eu quero a minha parte na herança. O pai poderia ter negado, ele não era obrigado legalmente a fazer aquilo que o filho estava pedindo, mas o pai dá para ele a parte da herança e o filho então vai para longe, vai morar em um lugar distante, num país distante, como diz o texto bíblico. E lá ele vive a vida que era dos sonhos dele. As melhores festas, as melhores roupas, os melhores amigos, até que um dia a fome se abateu sobre aquele lugar. O dinheiro acabou e a felicidade também. Os amigos o abandonaram e ele começou a passar necessidade. Ele se agregou ali dos cidadãos do local e esse homem mandou ele para guardar porcos, para um judeu, uma atividade extremamente humilhante. E ele começou a passar fome. Jesus, ele não economiza palavras para descrever o quadro e ele chega a dizer que aquele rapaz que tinha tudo na vida, aquele rapaz chegou a desejar se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu queria abrir um parêntese e falar um pouco a respeito da reação das pessoas nesse momento. Os fariseus, quando Jesus está contando essa história, eu acho que nesse ponto da história, eles devem ter vibrado. Eles devem ter dito assim, é exatamente isso. É isso que acontece com as pessoas que vivem longe de Deus. Esse rapaz, ele está merecendo o que ele está passando.
E muitas pessoas pensam desse jeito. Quando a pessoa está sofrendo, olha, a mão de Deus deve estar pesando sobre a vida dessa pessoa. Ou mesmo você, pensando assim, eu vivi 30, 40 anos longe de Deus, eu nunca liguei para Deus, nunca fui obediente a Ele, então eu mereço estar sofrendo, eu mereço estar passando por uma situação difícil. Deus, Ele não liga para mim, Ele não tem amor para comigo. Mas Jesus não terminou a história por aí. Veja, é verdade que a situação do pecado, ele nos deixa muito semelhantes àquela situação que o filho pródigo estava passando. Mas Jesus, ele continuou a história. E o menino, ele caiu em si. Isso vai estar no verso 17. Ou seja, todas as decisões que nós tomamos, que nos levam para longe de Deus, que nos afastam de Deus, elas são tomadas em um momento que nós estamos fora de nós mesmos. Porque o texto bíblico vai dizer que o menino caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai não têm comida? Então eu vou para casa, vou pedir para o meu pai me tratar como um dos seus trabalhadores. Pelo menos eu vou ter um emprego digno e eu vou ter o que comer. E ele foi para casa. Nesse ponto, a Bíblia ela vai registrar um dos textos talvez mais lindos de toda a sua extensão, quando ela diz assim, livro de Lucas, no capítulo 15, no verso 20, diz assim: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Sabia que o personagem principal dessa história não é o filho, mas é o pai. O pai olhava todos os dias para o horizonte à espera do filho que estava perdido. Como diz uma canção bonita que nós temos dentro do nosso contexto, o pai ele sentia falta do filho quando ele se sentava para comer e ele olhava, a cadeira estava vazia. Quando ele chegava no quarto, ele ainda podia sentir o cheiro do filho nos lençóis da cama. Ele olhava para o horizonte todo fim de tarde sabendo que um dia o filho iria aparecer, que ele iria voltar para casa. Apesar de estar perdido, aquele filho não estava esquecido pelo coração do pai. Foi essa maneira que Jesus encontrou para descrever Deus, para fazer um quadro de Deus, uma pintura de quem Ele é e do amor que Ele sente por cada um de nós. Sabem, quando eu era criança, tinha uma atividade que o meu pai fazia, que eu prestava muita atenção e eu queria ficar perto dele, que era quando trocava o botijão de gás. É estranho, mas eu vou explicar por quê. Como minha mãe falava, se não fizesse direito, a casa explodia, eu pensava comigo, é algo importante, então eu tenho que estar perto e aprender aquilo que meu pai está fazendo. E na boca do botijão de gás, eu não sei se você já viu, vinha uma foto. Ali naquela etiqueta vinha uma foto. Às vezes era uma criança, outras vezes era um jovem, um adulto, um idoso, homens, mulheres, de pessoas desaparecidas. E eu ficava pensando, imaginando o que teria acontecido para que essas pessoas se perdessem da casa dos seus parentes e tivessem que viver longe da família. E eu, nesse momento, eu ficava pensando o quão terrível seria se, por um acaso, eu me perdesse da minha família. Depois de muito tempo, pensando a respeito disso, pensando nesse texto bíblico, eu cheguei a uma conclusão. Que essas pessoas, elas estavam perdidas, mas não estavam esquecidas no coração dos seus parentes, da sua família, que na esperança do reencontro, compartilharam sua foto para estar na boca do botijão de gás. Sabe qual é a imagem que eu tenho de Deus? Eu imagino Deus, na frente dele, no céu, um telão enorme. E nesse telão, fotos de várias pessoas, de milhares de pessoas. Pessoas que vivem uma vida totalmente alheia a ele. As pessoas que não querem saber dele, de viver uma vida ao lado dele, que não querem saber da sua palavra. Enfim, que vivem uma vida longe de Deus. Essas pessoas estão perdidas, mas elas não estão esquecidas no coração do Pai. Esse é Deus. Sabem? Aparentemente a história do filho pródigo ela tem um final feliz para todos os seus personagens, menos para um. E não é o irmão mais velho. Sabe de uma coisa? O elemento principal da nossa semana também está presente nessa história. Para que a festa do perdão pudesse acontecer, para que aquele pai pudesse receber o seu filho de braços abertos e as pessoas pudessem se alegrar no seu reencontro, sabe o que aconteceu? O novilho cevado teve que ser sacrificado. Teve que morrer. O melhor animal do rebanho que o pai possuía
teve que entregar sua vida para a festa do perdão? Bom, essa parábola tem uma imagem clara. O amor de Jesus foi tão grande, o amor do Pai por nós é tão grande, que para essa festa do reencontro poder acontecer, Ele entregou a vida, Ele derramou o sangue, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Não dá para viver a nossa vida totalmente alheia a esse amor, não é verdade? Então eu gostaria de convidar você, durante esse dia, pense sobre o amor de Deus. Perceba quantos sacrifícios Ele fez para abraçar você. Pense na história do pai, olhando para o horizonte, esperando o filho. É Deus esperando por você. Deus abençoe você, que você possa refletir nisso e que você possa sentir o abraço de Deus no seu coração. Até amanhã. Fique com Deus.